A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e meditar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, de estar contigo, de te conhecer um pouco mais. Nos guie nessa leitura para que nós possamos receber de ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos começar lá em 1 Reis 11. Então nós vimos toda a ascensão e toda a riqueza que Israel teve quando estava no reinado de Salomão. Entretanto, nós sabemos que Salomão ele acabou caindo, ele acabou pecando, se afastando de Deus. E aqui no capítulo 11 nós começamos a ver a queda de Salomão. Diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses dela. E uma palavrinha que eu queria que você prestasse atenção, que a gente prestasse atenção, é essa aqui, amou. Por quê? Porque toda vez que nós colocamos o coração em algo além de Deus, que nós colocamos em primeiro lugar, além de Deus, outra coisa, isso acaba nos afastando de Deus, isso acaba nos trazendo problema, isso são ídolos em nossos corações. Talvez Salomão não tivesse outros deuses, talvez Salomão continuasse adorando ao Deus, mas ele tinha essas outras mulheres que ele amava, e amava mais a ponto de tirar o Senhor do lugar que ele deveria estar. E no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Maloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Moloque era aquele em que as pessoas sacrificavam seus filhos, normalmente queimados, eles faziam o holocausto de seus filhos pequenos, seus bebês, para o deus Moloque. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses dela. O Senhor se irou com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e, ainda assim, não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou o edomita Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estava ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadade ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida, foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadade e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis.
A esposa de Hadade deu à luz um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa do faraó entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou a Hadade no Egito a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao faraó: Deixe-me voltar para minha terra. Por quê? Perguntou o faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim, peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Adedezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Adedezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão, e, assim como Hadade, causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua. Essa é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz, e quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aías, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos, e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, o rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: Dê-me 3 dias para pensar. Depois, voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo?
Eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Olha só os conselhos que ele recebeu dos mais jovens. A gente tem que reconhecer que existe sabedoria na experiência, existe entendimento na sabedoria. Lógico que conforme coisas novas vão surgindo, nós vamos descobrindo coisas novas que vão renovando a nossa mente, ou deveriam renovar a nossa mente. Algumas pessoas acabam ficando presas no passado e não deixam renovar, mas a gente não pode considerar que toda experiência que passou realmente não vale de nada, porque a experiência ela é valiosa. E aqui Roboão está deixando de ouvir a experiência daqueles que ajudaram seu pai a construir um dos reinados mais imponentes que existiu naquela região naquela época. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: meu pai impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías, de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Atos 9, do 1 ao 25. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Saulo está motivado a cumprir na sua mente a missão de Deus, que é a destruir aqueles que estariam blasfemando de Deus, porque ele não tinha entendido ainda quem era Jesus. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento.
Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus, glória a Deus. Deus transformou aquele que era o inimigo, maior inimigo dos cristãos, para ser o maior aliado deles, para ser aquele que estremeceria a terra, aquele que derrotaria, que colocaria para correr Satanás. Lógico que através do poder de Deus, mas aquele que faria toda a diferença para que o evangelho se espalhasse. Glória a Deus pelos planos do Senhor, que às vezes são escondidos, são estranhos aos nossos olhos humanos, mas que são perfeitos quando nós vemos eles se concretizarem. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Salmo 131, do 1 até o 3. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. Senhor, meu coração não é orgulhoso, e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. E por fim, Provérbios 14, 4, 5. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração e façam morada. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa palavra. Abençoe para que ela se fixe em nossas mentes, em nosso coração, e para que o Senhor possa nos lembrar conforme for necessário, para que elas possam trazer transformação nas nossas vidas e diferença nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, abençoe o nosso dia, para que o Senhor nos proteja, guarde em tudo que fizermos, para que o Senhor vá à nossa frente, nos guardando, livrando de todo mal. Abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, para que o Senhor possa trazer a recuperação, para que o Senhor possa trazer o vigor, para que o Senhor possa restaurar a carne, para que o Senhor possa restaurar os órgãos, restaurar a mente, restaurar a alma, para que os teus servos possam estar fortes e saudáveis para espalhar o teu evangelho. Senhor, abençoa para que nós recebamos o pão de cada dia, nos dê o sustento, nos abençoe para que nós possamos ter condições de expandir o reino, Senhor. Continua conosco nesse dia, nos abençoando, guardando e nos dando forças para lutar contra o pecado. Perdoe-nos sempre, Senhor, abençoa para que nós possamos cada dia mais, Senhor, mortificar a nossa carne e nos parecer mais com Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor.
Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.